Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando o nosso último vídeo de Meta 11, exercícios das páginas 140 e 141, que vai falar praticamente sobre escala, tá? Primeiro exercício tá falando assim dos carrinhos de miniatura, que é utilizado uma escala de 1 para 64, mais ou menos assim, cada 1 centímetro que eu tenho aqui equivale na realidade a 64. Tá? E pede para vocês transformarem as medidas aqui reais, só que na miniatura, tá? Então, a gente faz assim, 1 na miniatura equivale a 64 no real. Eu quero saber quanto que é na miniatura 4,03. Se vocês multiplicarem cruzado, praticamente a gente vai acabar dividindo por 64. Então, é só vocês pegarem essas medidas aqui e dividirem tudo por 64, ok? Questão número 2 está falando também de uma escala sobre o tamanho do piolho, que está representado aqui. Só que aqui é uma escala de ampliação, ó. 20 para 1 significa assim que cada 20 milímetros que eu tenho aqui representado no desenho equivale a 1 milímetro da realidade, tá? Então, o que a gente faz primeiro para facilitar? Transforma esses 4 centímetros em milímetros, tá? Que é 40 milímetros. Aí monta a escala aqui de proporção. 20 milímetros na escala equivale a 1 milímetro na realidade. Eu quero saber quanto que é na realidade, que é o x, os 40 milímetros aqui da minha escala, tá? No desenho. Multiplica cruzado, você vai encontrar que é 2 milímetros, certo? Questão número 3. Caio está construindo uma maquete, fez uma réplica de 5 metros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Qual foi a escala utilizada por Caio na construção dessa maquete? É uma escala de 5 para 15, né? Só que eu não posso montar essa escala assim porque eu tenho as unidades de medida diferentes. Então, uma dica é que vocês passem esses 15 metros para centímetros, multiplicando isso por 100. Aí fica 1.500, daí fica 5 para 1.500. Aí a hora que você simplifica, fica 1 para 300, certo? Considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda: quantos centímetros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Dica, já passe isso para centímetro, tá? Então, eu passei para centímetro multiplicando isso por 100, ó, dá 12.000 centímetros. Aí você monta a escala. 1 no desenho, 300 no real. Quero saber quanto que é no desenho, 12.000. Multiplica cruzado, você vai acabar dividindo isso por 300, que dá 40, certo? Uma praça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Mesma coisa, se transforma primeiro as medidas, tá? Então, 1 no papel, 300 na realidade. Quero saber quanto que é na realidade 60 no papel. Multiplica cruzado, vai dar 18.000. 1 no papel é 300 na realidade. Quero saber quanto que é na realidade 40 no papel, certo? Multiplica cruzado, 12.000. Só que isso está em centímetros, aí você passa para metro, ó, o que eu fiz aqui, que é dividido por 100, dá 180 metros e 120 metros. Para achar a área, multiplica essas duas medidas, que vai dar 21.600 metros quadrados, certo? Passando agora para a página 141, a gente tem lá agora o probleminha de uma planta, tá? Da planta de uma casa, tá? Daí tem os cômodos e tal. Com o auxílio de uma régua, determine em metros as dimensões reais do quarto 1. Vou dar ideia como que vocês vão fazer. Vão montar a escala 1 para 200. Aí vamos dizer que eu peguei a régua e medi isso aqui, ó, em linha reta, tá? E deu 4 centímetros. Aí eu coloco aqui os 4 centímetros. E eu quero saber quanto que é isso na realidade, que é x. Se eu multiplicar isso cruzado, eu vou acabar multiplicando por 200, né? Então, isso daria 800 mais 800 o quê? 800 centímetros. Eu quero em metros. Então, no final, eu tenho que dividir isso por 100. Tá? Então, isso que vai fazer? Primeiro multiplica por 200, depois se divide por 100, certo? Tem que medir aqui também, enfim. A área real da área de serviço, vou fazer a mesma coisa, tá? Então, montei a escala 1 para 200, daí eu medi lá e vamos supor que aqui deu essa medida aqui, tá? Deu 1,9 centímetros, multiplico por 200, 380 centímetros, passo para metro, divido isso por 100, dá 3,8 metros. Aí depois eu fiz isso com essa medida aqui, ó, deu 1 centímetro, vamos supor. Então, 1 para 200, né? Isso é igual a 1 centímetro que eu medi ali com a régua, e y que eu quero saber na realidade.
multiplica isso, vai dar 200 centímetros, que eu passo isso para metros, dá 2 metros, certo? Depois eu multiplico, 3,8 por 2 dá 7,6, 7,6 metros quadrados, certo? Isso que a gente fez foi da área de serviço, agora da cozinha, né? Vocês vão fazer a mesma coisa, então praticamente vai medir com a régua, né? Vai multiplicar por 200 e no final vai dividir isso por 100. Aí você vai ter as duas medidas e depois você multiplica elas para achar a área, certo? Fazer isso da cozinha, no quarto 3, com o banheiro da suíte, enfim, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui para vocês em vídeo, tá? A resolução, se vocês quiserem pausando o vídeo para olhar, sem problema nenhum. Questão 5. No mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando uma régua, determine em quilômetros a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Boa Vista. Então, eu fiz aqui, ó, tá? Claro, vocês vão pegar em linha reta isso. Medir isso aqui, tá? Vai dar aproximadamente aqui, ó, 4 centímetros. Por que eu multipliquei por 780? Porque a minha escala é essa, tá? Essa escala de 780 quer dizer assim, que cada 1 centímetro que você tem ali no teu mapa, tá? Isso equivale, na realidade, a 780 quilômetros, tá? Isso que quer dizer aquela escala. Então, a hora que eu for montar aqui, tá igual quanto que eu medi lá, deu 4 centímetros, né? 4 centímetros, x, certo? A hora que eu multiplicar cruzado, praticamente eu vou multiplicar por 780. Daí vai dar 3.120 quilômetros. Depois você vai fazer isso com Porto Alegre, né? A distância de Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Porto Alegre. Aí, Porto Alegre tá aqui, ó. Vou medir em linha reta, né? Isso daqui. E vou multiplicar isso por 780. Natal, mesma coisa. Pego essa medida aqui, né? Até Belo Horizonte. Vou medir com a régua e depois eu multiplico por 780. Já vou ter isso em quilômetros, tá? Que é a distância, daí mapa de distância, certo? Pessoal, então é isso, tá? Bons estudos para vocês e um grande abraço!